Olá pessoal, beleza? Eu estava vendo uma matéria no Jornal Extra que dizia que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Eu me recordo da época que eu não tinha conhecimento algum sobre investimento, né? Eu tinha mal hábitos financeiros como boa parte da população brasileira. Quando eu comecei a trabalhar, isso tinha para 18, 19 anos, não me lembro certo, eu gastava muito dinheiro, não era tanto assim porque eu ganhava pouco, gastava muito proporcionalmente ao que eu ganhava, né? Então eu gastava muito com cartão de crédito, gastava muito com compras mesmo bobas do dia a dia e não me sobrava dinheiro para nada. E eu tinha aquele velho hábito que a população tem, né? De gastar sem se importar com o futuro. O futuro depois a gente vê, dinheiro é feito para gastar. Então eu cresci em um ambiente desse em que ninguém poupava dinheiro, gastava demais. E eu também criei esse hábito, né? Eu fiquei nessa até por volta dos 25 anos aproximadamente, quando eu descobri um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E nesse livro, o livro inclusive eu recomendo a leitura dele, né? E esse livro, a mensagem principal é a gente ter a mentalidade de rico e não a mentalidade de pobre. E aí ele conta a história do pai rico, no caso, que o rapaz ele ensina como fazer negócio, principalmente no foco do imobiliário, né? Ele aprende muita coisa jogando joguinho de imobiliário mesmo, né? E o pai pobre, no caso dele, é um padrão da população brasileira, classe média, não poupava dinheiro, gastava com coisas supérfluas e basicamente, em resumo assim bem grosso, essa é a história do livro em si, né? Ele contava sobre as dicas preciosas que ele teve desse pai rico dele, né? E aí, foi a partir desse livro que abriu, eu tive um estalo, né? E abriu na minha mente que as coisas podiam ser diferentes, porque qual que era a minha situação? Eu era casado, cheio de dívida, passando sufoco, muito sufoco inclusive, e não tinha progresso nenhum na vida em relação a dinheiro mesmo, não tinha uma segunda renda, então ficava pulando de emprego em emprego, não parava em lugar nenhum, esse tipo de coisa, né? E foi a partir desse livro que me bateu o estalo. E aí, por conta desse livro, eu comecei a estudar bastante coisa relacionada a investimentos, de como fazer, aprendi sobre renda fixa, sobre mercado de ações, fundos imobiliários. Eu descobri uma coisa nesses estudos chamada juros compostos. É a fórmula que nós temos, nós, qualquer pessoa comum, né? No futuro, a um longo prazo, se tornar uma pessoa rica ou pelo menos ter a chamada independência financeira. Porque como que funciona os juros compostos? Vamos supor que você coloca qualquer dinheiro numa aplicação qualquer, que vai te render 1% ao mês, né? Então vamos dizer que você coloca R$ 100. Desses R$ 100, no próximo mês ele vai valer R$ 101. E se você colocar um dinheiro a mais, eu vou dizer que você coloca R$ 200 mensais. Então, esses 200 você vai ter R$ 301. E depois, no segundo mês, já em cima desses 301, ele vai sempre multiplicando. Então, nos juros compostos, a tendência é a gente sempre ganhar. Vamos supor que você coloca R$ 500 como investimento inicial. Uma aplicação fixa com um rendimento de 11% ao mês. E todos os meses você coloca R$ 300 em um período de 30 anos, período longo. No caso, o que vai acontecer? Seu patrimônio vai ficar em um pouco a mais de 763 mil, sendo que você investiu R$ 108.500 e de lucro foi um pouco mais de 154 mil. Esse é só um exemplo básico do que pode acontecer em relação aos juros compostos. Depois que eu tive esse estalo, eu comecei a sonhar como todo mundo, porque eu não tinha esse tipo de informação. Na escola a gente não aprende isso, então eu comecei a pesquisar, ler livros e eu hoje entendo bastante coisa relacionada a investimento. No caso, existem aplicações como, por exemplo, fundo imobiliários que te pagam mensalmente para você poder receber um valor ao mês.
Então, com esses 763 mil, não é um dinheiro que ia te deixar rico de forma alguma, porém você consegue ali ter uma renda interessante mensalmente, né? Esse seria um bom plano. Quando eu descobri isso, o mundo se abriu assim para mim, eu falava muito disso, que a gente quando se empolga com uma coisa vai falando com as pessoas que conhecem tudo, né? Só que essas pessoas que nós conhecemos, principalmente familiares, não são as pessoas mais indicadas para a gente falar desse tipo de coisa. O pessoal tira sarro, fala que é coisa fantasiosa, só que não, gente, a matemática ela está a nosso favor. No caso, sim, é completamente possível. E eu já iniciei esse processo há um tempo, né? E já pensando no futuro, porque na verdade, no meu caso, eu tenho 33 anos, não sei o que vai acontecer em relação à aposentadoria do governo. Pode ser que quando seja a minha época de aposentadoria, nem exista mais. E mesmo assim, caso exista, é baixo, né? Querendo ou não, é bem baixo assim para receber esse tipo de coisa. Então eu vou deixar para vocês aí na descrição uma ferramenta que eu uso para fazer cálculos relacionados a juros compostos, tá? E onde que é possível fazer esse tipo de investimento com esse retorno médio aí de 11%, 11, 12% ao mês. É possível fazer com CDBs, também com Tesouro Direto, que está rendendo algo em torno de 12% ao mês, mas isso é momentâneo. Em um outro vídeo, inclusive, eu vou falar a respeito disso. E ser pobre, depois que a gente obtém o conhecimento, na maioria dos casos, porque sempre tem as histórias de exceções, né? Mas na maioria dos casos acaba se tornando opção, né? Porque o que eu vejo muito, principalmente no meio das pessoas que eu convivo, que eu conheço, né? O pessoal gosta de gastar dinheiro com bobagem, gosta de, sabe, torra dinheiro mesmo, não pensa no futuro. Aí eu conheço gente que fala assim, e se eu morrer? É até engraçado, né? Mas a maior chance é de sobreviver, no caso, né? É de chegar à velhice e tudo. E se chega passando necessidade, não é uma coisa legal, né? Então, por isso que eu vou deixar disponibilizada essa ferramenta de juros compostos para vocês irem brincando, né? Futuramente eu falarei mais a respeito sobre investimentos em si. E se gostou, eu peço que deixe um like aí, se inscreva no canal e vamos trabalhar para que futuramente sejamos independentes financeiramente. Mas, até a próxima.